Fala galera, eu sou Matheus Galdino e eu estou aqui novamente agora com uma missão especial. Nós estamos retornando com o nosso podcast A Mesa e hoje eu estou aqui com ele. É isso aí, galera. Eu sou o Thiago Melo. Estamos muito felizes, de estar retornando nesse novo tempo. Nova estação e cremos que será a mais frutífera até aqui. Amém. E é bem legal porque, assim, vocês pediram muito, muita gente falou com a gente, precisa ter um episódio só com vocês contando as histórias de vocês, com vocês falando sobre a amizade de vocês, as histórias pessoais, as histórias juntas. Então, a gente quis reservar esse momento já especialmente para isso. Para o retorno do podcast, que a gente ficou um tempo sem gravar, e agora a gente está retornando às gravações, então a gente escolheu esse episódio de retorno para ter um episódio somente eu e o Thiago, a gente trocando ideia aqui, falando sobre as nossas histórias, sobre as nossas vivências e principalmente sobre a nossa amizade também. Não é isso, Thiago? Tem assunto, hein? Tem assunto, é isso aí. Então, eu queria começar já falando de você, assim. Eu queria que você contasse. Porque eu geralmente sou mais falante e nos episódios dos nossos convidados, geralmente eu conduzo também, falando das nossas histórias e eu falo bastante das minhas. Eu queria que você contasse, assim, tipo, quem é o Thiago, a infância do Thiago, o Thiago é filho de quem, Thiago nasceu aonde, como é que foi a história, o início do Thiago, como a gente geralmente conta e depois eu conto a minha. Todos os episódios eu sempre fiquei tranquilo, esse é diferente, né? É diferente. Mas o Thiago é filho do Josias e da Cristina. Eu nasci no Rio de Janeiro, nasci em Triagem, no Hospital do Exército, meu pai militar. E a curiosidade é que minha mãe engravidou, se eu não me engano, acho que foi em Cucuí, eu não lembro, porque nós moramos em vários estados do Amazonas por conta da profissão do meu pai, acho que foi em Cucuí mesmo, que ela engravidou, ou não sei se foi em Boa Vista, Roraima, e nós viemos para o Rio para eu nascer. Aí fiquei acho que uma semana no Rio de Janeiro e voltamos, que meu pai servia. Uma semana de nascido. Uma semana eu voltei, nós voltamos. E depois acho que eu venho pro Rio com 3, 4 anos. Aí eu não vou saber precisar e sair com a minha mãe. Minha infância foi, né, até os 2, 3 anos, não sei exato, né, na região norte do país. E depois é Irajá. A vida toda, bem dizer, até meus 20... Eu vim para Papucaia com uns 25, 26 anos. Quando você nasceu, teus pais já eram pastores? Não, meus pais não eram pastores, não. Meu pai nasceu num lar evangélico, minha mãe não. Minha mãe se converte 16 anos, mas não eram pastores, não. Eram evangélicos. E como foi para você, assim, tipo, essa situação de crescer num lar cristão e depois essa transição, né? Porque a gente sabe que a vida muda, não é a mesma coisa. Você ser apenas um cristão que serve, que vive o evangelho e depois você passa a fazer parte do ministério, você se torna um pastor. Como é que era para você, como filho deles, ter visto essa transição assim? Assim, filho de pastor geralmente é mais cobrado, né? Eu não sei hoje como está isso, porque eu já não congrego com os meus pais. Mas o filho de pastor que congrega com os pais, ainda quando é novo ali, pré-adolescente, adolescente, tem essa cobrança muito grande. Acho que muda muito, irmão. Não, você é filho do pastor, você tem que dar exemplo. Não, você é filho do pastor. Todo mundo pode. Mas você é o filho do pastor. Você entendeu? não. Então, o Léo falou um pouco sobre isso quando veio aqui. Mas ao mesmo tempo que tem essa cobrança, também é muito especial, porque você está vendo ali o propósito de Deus, o chamado dos seus pais se desenvolvendo, Deus cumprindo o propósito na vida dos seus pais. Então, também é gratificante você ver isso, você cuidar de pessoas. Aí você aprende também, desde muito novo, a cuidar de pessoas, a liderar, a amar, respeitar. E aí nesse processo todo, assim, você, em algum momento da sua caminhada, enquanto ainda congregava com os seus pais, em algum momento disso você, assim,
se chateou com alguma coisa pelo fato de ser filho de pastor e ser mais cobrado? Ou para você sempre foi tranquilo? Como foi para você, assim? Olha, eu não me lembro de ter me chateado pelo fato de ser filho de pastor. Não me lembro disso. A minha chateação era quando eu entrava no assunto de dogmas, de costumes, de usos e costumes. Era mais isso. Entendi. Liturgia. Porque era uma igreja muito tradicional, muito né? tradicional. E a gente ali jovem, né? Sim. Imaturo demais. Então você acaba não entendendo algumas coisas. Então, mas essa coisa de adolescente, garoto novo, imaturo, você acaba se chateando. Mas agora, pelo fato de ser filho de pastor, não me lembro de ter me chateado. Entendi. Você falou que em algum momento da sua vida você veio para Papucaia, eu conheço sua história, mas Sim. vou te perguntar da mesma forma para nossa audiência também conhecer. Certo. E aí, como que você, tipo assim, como que existe Papucaia na sua vida? Porque você era de Irajá, como que surge Papucaia na sua vida? Então, essa tua pergunta ela é bem interessante. Eu vou explicar como e quando eu cheguei a Papucaia, mas antes eu vou contar uma outra história para deixar bem claro para todos vocês que estão nos acompanhando os propósitos de Deus. Tem coisas que acontecem que a gente não entende. E tem coisas que talvez tem que acontecer na sua vida primeiro para depois acontecer na vida de um primo seu. Sim. Você tá entendendo? Sim. Ou seja, por que eu vim a Papucaia? Porque minha tia Lígia, né, que é sua sogra, meu tio João vieram morar em Papucaia. Depois disso, vem minha tia Nancy e, né, o pastor Martim, galera que é de Papucaia conhece, vieram também morar em Papucaia. Então, quem veio primeiro foi tia Lígia e tio João. Não sei quanto tempo depois, quantos anos, quantos meses após, vem tia Nancy e tio Martim. Um carnaval, meu pai, que é irmã da tia Lígia, irmão da tia Lígia e da tia Nancy, decidiu passar o carnaval aqui em Papucaia. Aí eu conheci Papucaia, foi bem assim. Aí tu começou a frequentar Papucaia às vezes com seu pai. Tipo, seu pai vinha pra cá visitar. A gente não vinha às vezes, não. A gente vinha, assim, sei lá, 2, 3 vezes ao No ano. Era o que a gente vinha. Porque essa época ainda era bem pacato, né? Papucaia ainda era bem... Pô, Papucaia era muito... Tinha estradas de chão mais do que estradas pavimentadas. Essas ruas, né? A antiga Rua P, que a galera fala, essas ruas transversais... Todas elas eram de estrada de chão. A que você mora mesmo, não era asfaltada. A minha, eu acredito que foi asfaltada depois que eu casei, eu acho. Eu não sei. Eu sei que eu namorava ainda a Tamires e ela não era... eu acho que foi. E aí, como nesse período de vir para Papucaia e tal, não sei o quê, como é que conhece a Tamires? Então, nesse carnaval, eu vim passar um carnaval aqui, 2010... E eu fui pro culto, domingo de carnaval. O crente vai pra onde? Culto. Pro culto. Fui pro culto domingo de carnaval. E Claire, minha prima, sua cunhada, falou, não, você tem que conhecer minha amiga. Você tem que conhecer minha amiga. Ficava brava o dia todo. O domingo inteiro ela passou falando, você tem que conhecer minha amiga, você vai gostar da minha amiga. E ficava falando pra ela, você tem que conhecer meu primo. Mateus, eu entrei na igreja, lá na Vale de Bênçãos. Bom, eu entrei, eu vi Tamires de costas, assim. Se apaixonou. O Espírito Santo falou, é ela. Aí no final, o Claire nos apresentou, né? Dia 14 de fevereiro de 2010. Galera aí, ó, pode puxar no Google, ver se não é um domingo, 14 de fevereiro de 2010. Claire nos apresentou. E aí, irmão... Quando eu conheci Tamires, eu já tinha ouvido, cara, é ela, né? O Espírito Santo falou. Eu fiquei apaixonado, encantado. Aí, na época, nem tinha WhatsApp, esse negócio, era MSN. Nem começamos a conversar no MSN, orar juntos. Quando foi um mês após, dia 20 de março, aniversário dela, eu pedi ela em namoro. E aí, tô aí. Tamires 16 anos juntos, 14 anos casados. Mas fala pra mim, como que era sair de Irajá Era... pra vir pra Papucaia pra namorar? Então,
Nessa época, eu namorava uma vez por semana, aos sábados. Eu saía do trabalho 4 horas da tarde, em Madureira, pegava um ônibus... Mercadão? Mercadão de Madureira. Pegava um ônibus no Mercadão até o metrô de Irajá. De Irajá eu pegava o metrô até a Central. Da Central eu pegava a van até Itaboraí. Itaboraí eu pegava... Cachoeiras? Cachoeiras. Aí eu descia no ponto, na Ribeira, e andando até a casa da minha tia e pegava a bicicleta. Até a bicicleta. Pegava a bicicleta. Claro, Clarissa. Era de quem? Juliana. Juliana. Bicicleta de Juju, de Letícia. Pegava a bicicleta e ia pra Caditamires. E voltava no mesmo dia. Tá? Chegava lá na Caditamires às 7, 7h30. Ficava até às 9 horas, fazia o mesmo caminho de volta. Caraca, tu voltava, eu achava que tu dormia aqui na casa da sua X. Poucas vezes eu dormia na casa da minha tia Nancy, do meu tio Martim. Maluco. 90% eu voltei. Essa foi assim, a primeira fase... Tá, ganhou o teu coração, meu. Ganhou. Na primeira fase do namoro. Depois as coisas foram melhorando. Aí eu mudei de trabalho, né? Aí eu já comecei a trabalhar no Raio-X. Aí eu já consegui comprar um carro. Aí eu já vinha domingo de manhã, que eu tirava plantão sábado à noite. Aí eu vinha domingo de manhã pra cá de carro. E voltava também no mesmo dia, pro culto, domingo à noite. Entendi. Aí você chegou nessa fase que era namoro e tal, e aí as coisas vão melhorando. E aí quanto tempo depois vocês casam? Começo a namorar... 20 de março, conheço ela 14 de fevereiro de 2010, começo a namorar 20 de março de 2010, eu noivei 26 de janeiro de 2011, casei 9 de março de 2012. 9 de março de 2012. Isso aí. Então, quando eu te conheci, você tinha 1 ano e pouquinho de casado. Você sabe assim que eu não sou muito bom não, assim, porque, de lembrar porque das coisas. eu lembro que eu comecei a namorar com Clarissa foi em outubro de 2013. Você não tava no casamento. Cara, ele não foi no meu casamento. Vocês acreditam? Você foi no meu. Eu fui no seu, mas você não foi no meu casamento. Inclusive, essa história não pode contar. Deixa eu falar. Nem imagino. Deixa eu falar. Depois eu te conto no off. Tá. E aí, o que acontece? Eu começo a namorar com Clarissa em outubro de 2013. E aí, eu acho que eu conheço você em dezembro de 2013. Assim, de fato eu não lembro. Foi no Natal. Mas eu lembro, assim, que a gente nós já ficamos muito próximos. Né? Já se afeiçoamos muito quando nos conhecemos. Aí, várias coincidências. Não, também sou vascaíno, não sei o quê. Gostava de música? Foi bem bacana te conhecer, assim. E você é uma pessoa fácil É difícil alguém não gostar de você. É fácil gostar obrigado, de você. Com certeza deve ter, porque... Sempre tem, né? Sempre tem. Jesus não agradou todo mundo. Né? Mas é difícil, não tem que se esforçar para não gostar de você. Então foi fácil. E a gente foi construindo ali nossa amizade, foi se intensificando. Inclusive, sinto falta de alguns momentos que eu sei também que tem momentos que eles vão passar, porque a vida muda. Por exemplo, nós tínhamos o hábito de todo domingo sair depois do culto pra lanchar. Hoje é um negócio difícil, eu já tenho 3 filhos. Todo domingo. Então a vida é outra, já mudou. Por isso que é importante você viver os momentos. Cada momento que você tá vivendo. Seja ele qual for, irmão. O que Eclesiastes 3 fala? Existe um tempo determinado para todas as coisas. Tá no tempo de chorar, chora. Tá no tempo de plantar, planta. Não tem jeito. O tempo da colheita vai chegar. Uma hora chega. Vai chegar. Ele diz que existe um tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, há tempo para se alegrar. Então, irmão, uma hora as coisas vão acontecer. Então, acho maneiro isso que você falou, porque realmente, cara, a vida é feita de fases, de ciclos e o que a gente já falou muito sobre isso nesse podcast, inclusive, que uma amizade verdadeira não é baseada no tempo que a gente passa junto. Não. Mas no sentimento e assim, no poder contar um com o outro. E a gente tipo assim, nossa amizade é muito... Acho que o resumo da nossa amizade é esse, né? É tipo o carinho, o amor que a gente muito tem sólido, um pelos outros e em relação a também, tipo, a gente já passou por muitos momentos felizes, mas já passamos por muitos momentos pesados, fortes de ser vividos, assim.
E aí eu acho maneiro, porque eu lembro disso, que aí acho que a gente começa a estreitar a amizade naquele dia, no Natal, na casa da sua madrinha, que você chegou do nada, tipo, vocês não passaram o Natal lá, mas aí depois vocês chegaram, e aí eu lembro que você ficou conversando com o Tamires durante um tempo, e aí eu fiquei trocando ideia contigo. Não lembro se era o Siena, acho que era o Siena que você tinha. Acho que era o Siena. Acho que era o Siena. Aí a gente ficou trocando ideia ali e tal. E aí eu falei, caraca, maneiro. O primo disse ser maneiro. Porque tá chegando na família, né? Sim. Tinha 2 meses de namoro. Sim. Eu fui passar o Natal com vocês com 2 meses de namoro. E aí eu fiquei assim, pô, maneiro. Já tinha conhecido outras pessoas, já tinha trocado ideia com outras pessoas. Falei, pô, esse maluco vai ser um cara que eu acho que eu vou fazer amizade. E aí depois de um tempo vocês vêm morar em Papucaia. Sim. E aí, quando vocês vieram morar em Papucaia, aí só foi estreitando a relação. Nós casamos em 2012, moramos ainda 2 anos no Rio, em Irajá, em 2014. Em janeiro de 2014 nós mudamos para Papucaia. Janeiro de 2014, então. É isso mesmo. Em 2021 mudamos para Teresópolis. Então, eu te conheci em dezembro, e em janeiro você veio morar em Papucaia, pô. Eu vim por causa de tu, então. Era propósito de Deus. Aí você contou um pouquinho desse início da sua história, e aí eu vou traçar um paralelo da minha história até chegar nesse ponto da sua. Não, pera aí. Vai lá, faça as honras. Agora, Galdino, nós gostaríamos de saber se você é natural do Rio de Janeiro, como foi a sua infância, se você sempre foi de Cachoeiras ou se você era de São Gonçalo. Eu não nasci no Rio, nasci no estado do Rio, mas não nasci no Rio de Janeiro capital. Nasci em Itaboraí, que é a cidade vizinha. E vou falar pra vocês aqui, que a galera não sabe. Esse menino, ele gosta de ter nascido em Itaboraí. Não é que não tem que gostar, não. É porque ele tem muito orgulho. Tem orgulho. De ser de Itaboraí. Ele ama a cidade. Terra da Laranja. Não que ele não ame Cachoeiras. Cachoeira tem meu coração também. Assim como eu também tenho um carinho muito grande por Cachoeiras. Mas Matheus sabe cantar o hino de Itaboraí. Eu não conheço ninguém que sabe o hino de Itaboraí. Ele sabe o hino de Itaboraí. Eu sei cantar o hino de Itaboraí. Continue aí. Você nasceu em Itaboraí? E aí nasci em Itaboraí. Léo Júnior? Não era Léo Júnior. Era, se eu não me engano... Aquele hospital ali, onde era o São Judas Tadeu ali? Eu acho que era o São Judas Tadeu. Não, era São Judas Tadeu, eu acho. Que era ali embaixo. 22 de maio. Não era ali embaixo? Perto do CIEP? Colado. Então, é isso aí. Voltou, tá funcionando. Não sei se é o mesmo nome. Não, mas era esse. Tá ativo. Eu não vou saber te precisar, mas eu tenho quase certeza que era ali, sim. E aí, eu nasci ali. Cara, nasci uma criança muito doente, assim, com vários problemas de saúde. Inclusive, quando nasci, fiquei internado durante um tempo até... Não veio pra casa. Até poder ir pra casa, fiquei um tempo. Meu pai nunca tinha conhecido o Evangelho, talvez nunca tivesse ouvido falar de Jesus, mas mesmo assim casou com uma filha de pastor. E minha mãe era desviada na época, e aí casaram primeiro... Se juntaram, né? Não casaram. E aí ficaram um tempo assim. E aí, logo depois que namoravam, minha mãe engravidou de mim e tal. E aí ficaram juntos e foi passando o tempo. E aí eu fui crescendo nesse lar, que não era um lar cristão, mas que eu era neto de pastor e às vezes ouvia falar algumas coisas. Meu avô, de uma igreja muito tradicional também, mas... um cara de uma sabedoria, assim, absurda, porque eu lembro de muitas vezes ele chegar lá na casa da minha mãe domingo de manhã e, tipo, fazia questão de ver a gente. Às vezes era até engraçado, que quando você é criança você fica meio bravo com essa situação, né? Uhum. A gente dormindo, a minha mãe acordava a gente para poder ir ver meu avô. Meu avô tava lá e aí meu avô queria orar pela gente. Aí, bem coisa de pastor tradicional, orava pela gente, pegava o vidrinho de óleo dele, passava na nossa testa, e na minha e dos meus irmãos e tal. E aí eu cresci assim, cara, não cresci num lar cristão, cresci num lar onde meu pai tinha um hábito de pessoas comuns que não tinham uma vida no evangelho, vi meu pai bebendo, eu, criança, sabe, via meu pai bebendo, era hábito do meu pai tomar a cerveja dele, com os irmãos dele. Todo final de semana tinha churrasco lá
no sítio, e aí ficavam nessa. E quando isso foi acontecendo, eu fui tendo uma infância moldada por isso. Certo. E aí chega um determinado momento que eu começo a viver essas coisas também. E aí eu começo a viver isso, e aí a vida vai... Acho que a vida vai descambando um pouco, assim, sabe? Por que descambando? Porque eu comecei a fazer algumas coisas desde muito cedo. Você foi precoce. Muito precoce. Comecei a beber muito cedo. Cheguei a usar droga também. Aquele papo de sempre que todo mundo fala e tal. Mas cheguei a usar droga também e tal. Minha mãe não pode ver essa parte não, tá? Não vê essa parte, mãe. Sei que você não gosta disso. Mas faz parte do testemunho da história. E aí, cara... Mas isso aí que você tá contando tá validando teu testemunho, pô. Porque eu tenho certeza que talvez pessoas olham pra você e nem imaginem muita que gente, você muita usou gente. drogas e... Entendeu? Talvez você aí que esteja nos assistindo, talvez esteja preso em algum vício nas drogas, seja ele qual for, a solução para você também. Cristo é a solução. Jesus. E como o evangelho entrou na sua vida? Como você foi largando? Porque vício, qualquer vício é difícil de você abandonar. Sim, sim. Como você conseguiu abandonar o álcool, as drogas, talvez prostituição? Como foi isso aí? Esse processo? Cara, a história da minha conversão é engraçada também. Eu já dei alguns spoilers aqui nos episódios dos nossos convidados, mas é uma história engraçada, porque eu tava, 72 horas virado no dia que eu fui ao culto. Eu saí na sexta-feira pra casa da minha tia e a gente ia pra muitas festas, baladas, essas coisas e tal. É muito doido pensar isso, porque, graças a Deus, hoje essa minha tia também é convertida, porque ela também é filha de pastor. A minha prima, que fazia muitas loucuras assim da gente ir pra festa, bebida e tal, também, graças a Deus, está nos caminhos do Senhor, assim, muito bem. Inclusive, hoje eu tava mandando mensagem para ela, a gente conversando, porque eu gosto muito de um energético aí. Inclusive, se quiser patrocinar a gente, fica à vontade. Eu gosto muito de um energético aí que todo mundo sabe. E ela também gosta muito. E aí eu postei um story hoje de manhã. E ela falou, só faltou tal. Aí eu falei assim, não, olha o próximo story, porque no próximo story eu tava bebendo esse energético. E aí... O tal de dito cujo. E aí, cara, foi assim, muito doido, porque eu saio na sexta-feira e a gente já começa a beber na sexta, numa festa e tal. E a gente vira à noite, essa festa, e no sábado pela manhã a gente tira um cochilo só, de 2 horas. E aí a gente acorda e vai para um churrasco, e passa o dia todo no churrasco, e sai do churrasco e bebendo. Na antiga Ita-Show, a gente vai para a antiga Ita-Show, que hoje, graças a Deus, é uma Novos Começos lá em Itaboraí. E aí a gente foi para Ita-Show e viramos a noite de novo e tal, não sei o quê. E aí quando eu vou para casa, mais ou menos eram uns 5 e pouco, 6 horas da manhã, que era um bagulho tão louco que a gente saía de uma festa, engatava na outra e ia ficando essas coisas assim. E aí eu saio, vou para casa dessa minha tia, dessa minha prima, tiro mais um cochilo de 2 horas e vou para casa dos meus pais, que era onde minha avó também morava, no mesmo sítio e tal. E era aniversário da minha avó. Isso era sábado? Domingo. Era aniversário da minha avó. E aniversário da minha avó era um evento na família, assim. A família toda ia pra lá, as pessoas vinham de outros estados pro aniversário da minha avó. Era um bagulho tão doido que ficava, uns 70 carros parados, assim, na rua. E era difícil até de passar. Réveillon, aniversário da sua avó. Era uma parada muito, muito maneira, assim. E aí, era o hábito, a família toda bebia e tal. E aí, um churrascão e tal. E eu bebendo de novo. E aí, quando foi mais ou menos umas 2 horas da tarde, assim, eu falei... Quantos anos você tinha nessa época? Acho que 19. Acho que 19. Aí, quando foi mais ou menos umas 2 da tarde, assim, eu falei, não vou mais beber, vou parar de beber. Aí parei de beber, e aí minha avó começou. Vamos no culto comigo hoje. Dá esse presente de Vamos no culto comigo aniversário. hoje. Vó, cara, como é que eu vou no culto, vó? Tô 72 horas virado. Nem se eu tomar um café, se eu tomar banho gelado, o álcool não vai sair do meu corpo. Como é que eu vou pra igreja doidão? Aí ela falou uma frase pra mim que mudou minha vida, que até hoje eu tô aqui. Qual é a frase? E eu costumo falar essas coisas para as pessoas também.
o Senhor não precisa que você mude para chegar nele. O Senhor precisa que você chegue nele para ele te mudar. Eita, forte. Entendeu? Então ela virou para mim e falou assim, filho, eu não preciso que você esteja bom, saudável, eu não preciso que você esteja são, eu só preciso que você vá. É a única coisa. Aí ela foi e falou, me dá esse presente, vai comigo como presente de aniversário. E é tipo assim, pessoas que não me conhecem, minha avó, ela sempre foi uma das pessoas favoritas na Terra, assim, pra mim. Eu era fã da minha avó, e minha avó era minha fã número 1. Minha avó me seguia onde eu tivesse que ir, ela ia atrás. E aí eu falei, cara, meu Deus, como é que eu vou? Aí ela, tão bonitinha, cara, na época, ela virou pra mim e falou assim, se você quiser, eu pago sua passagem. Só pra você poder ir, eu pago sua passagem. Falei, tá bom, vou te dar esse presente de aniversário. Aí, a partir daquele momento, não bebi. E aí fui, tomei um banho gelado pra dar uma levantada. Um café amargo pra dar uma levantada e tal. Me arrumei. Aí sabe quando você acha que você tá duro, mas você não tá muito duro, você tá meio... E aí fui assim, era tão engraçado, porque não era crente, mas era religioso. Porque eu usava brinco na época já, e aí era uma batista muito tradicional. E eu falei assim, como é que eu vou entrar na batista de brinco? Chegou na hora, cara, foi tão doido que eu esqueci de tirar o brinco. Entrei de brinco, fiquei de brinco. E aí, entrei Levantou no a culto. mão com o brinco. Entrei no culto. Tô lá, sentado no último banco. Era uma igreja onde eu conhecia muitas pessoas. Já tinha estudado com algumas. Inclusive, a esposa do Lucas, que veio aqui. Uhum. Já tinha estudado com ela. Lucas estava nesse culto? Lucas estava nesse culto. E aí o culto começou e tal, e aí eu lembro que já, tipo assim, sabe quando tu tá numa situação, num lugar e tal, e aí chega uma pessoa que meio que todo mundo fala, caraca, o que fulano tá fazendo aqui? Entendeu? Tipo, foi você eu lembro chegando. das pessoas olhando pra trás assim, e tipo, caramba. Porque a sua vida, é como você falou, né? Você tava vindo de um fim de semana que você passou 3 dias na rua, irmão. Sexta, sábado e domingo. Mas Jesus tem um negócio com o terceiro dia. Profético. O terceiro dia, o domingo. Profético. E aí, cara, o culto começou e eu lembro do culto tocar muito no meu coração, assim. E eu sentado... Tem algum louvor, assim, que te marcou nesse domingo? Cara, eu não sei se eu vou lembrar a melodia dele. Fala a letra mas aí. Era a geração de Samuel. Não conheço, não. A geração de Samuel está se levantando nesse lugar. Acho que era isso. A geração de Samuel. Acho que era isso, sim. Por que eu te perguntei isso? Porque eu lembro de um culto. A geração que depois Saul. Não conheço. A geração que ungiu Davi. Era isso mesmo, era isso. Eu te perguntei porque eu lembro de um culto, irmão, que eu entrei no culto, eu entrei na igreja, sentei no último banco, as luzes estavam apagadas, os juniores estavam fazendo a coreografia, era muito comum em Irajá isso. Irmão, e tava tocando Anderson Freire e Colisão. Porra. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mateus, eu comecei a chorar, Acredito. Uma presença, e eu tava com a vida bagunçada demais, como você falou, bem religioso, não na igreja, mas a vida é uma bagunça. Aquele hino ali foi com uma flecha no meu coração. Acabou o culto, eu desci direto pro gabinete. Aí foi muito doido, porque eu lembro, tipo assim, as paradas tocarem em mim, só que eu, mesmo neto de pastor, tipo assim, eu não conhecia aquilo ali. Sim. Mas assim, não conhecer de não conhecer nada. Pra mim, Jesus era um cara que, tipo, era orar antes de dormir e Deus, obrigado por esse dia. Peraí, então até aquele momento ali você nunca tinha congregado? Não. Eu achei que você congregou pequeno, você desviou na adolescência e voltou na juventude. Não tinha experiência nenhuma com Jesus, com nada. Entendi. Nada. Inclusive, tinha aquela ideia... surpresa até pra mim. Inclusive, tinha aquela ideia de que Deus era um velhinho de barba e que... Zangado. Ia me dar cajadada se eu errasse. Era essa a ideia que eu tinha de Deus. Inclusive, tinha muito medo por conta disso. E aí, cara, eu lembro de tudo tocar assim, profundamente ao meu coração. E a palavra que o pastor ia dando, e assim, falando muito comigo e tal.
E eu lembro que quando ele terminou, quando ele começou a fazer um apelo, eu já não ouvia mais nada que ele falava. Eu só lembro de, tipo, parece que eu ouvi um balbucio, assim, de você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Mas essa frase não é nítida na minha cabeça, sabe? E aí eu lembro de meio que eu vi isso e, tipo assim, eu brinco que parece que eu fui transladado, igual o Felipe. Eu tava lá atrás, e aí, tipo, olho fechado, assim, meio que... Quando eu abri o olho, eu tava lá na frente. Tipo isso, sabe? Sim. E aí, cara, eu me converto numa igreja extremamente tradicional. Eu com essa cara, com essa lata, com esse estilo, com esse jeito. Vindo de uma vida muito, muito, muito doida. Numa igreja extremamente tradicional, mas com pessoas completamente verdadeiras. Que te amaram, né? Apaixonadas em Jesus e principalmente apaixonadas em ganhar pessoas, sabe? Que aí eu conheço uma galera que mudou a minha vida e que foi quem me ajudou a firmar, entendeu? Quem me fez chegar até onde eu tô, de verdade. Que aí foi Lucas, que veio aqui já no podcast, Isabel, Diego, cara, assim, eu não tenho palavras para descrever. Pastor Diego. Que hoje é Pastor Diego. Queremos o senhor aqui, hein, pastor? Queremos você aqui, hein? Queremos você aqui. Inclusive tem que correr, porque o homem tá requisitado. E aí ele, na época, era só líder de jovens e, assim, cuidou de mim, assim, com um carinho, de uma forma absurda. Thaís, a esposa dele. Eu lembro que, quando eu comecei a namorar com Cissa, os pais de Cissa não tinham nem conhecido os meus pais ainda. Mas ia ter um evento na minha igreja, assim, que eu tinha me convertido. Tinha pouco tempo de convertido, assim. E aí, Diego e Thaís foram na casa do meu sogro e da minha sogra para conversar com eles, tipo assim, se apresentar para eles, para Cissa e Claire poder ir nesse evento que era na minha antiga igreja. Autorização. E aí teve um jantar, e aí foi muito divertido e tal. Então, eu comecei a conhecer várias pessoas e conheci, cara, um santo homem de Deus que, assim, esse cara mudou minha vida, porque esse cara olha para um menino completamente com a vida completamente conturbada, destruída, assim, com muito potencial para falência, a vida, sabe? E ele olha para mim e fala assim, cara, eu vejo o que o Senhor vai fazer em você e através de você. Quem foi essa pessoa? O pastor Marcelo. Então, pastor Marcelo Cotrim. E aí ele olha para mim... Foi seu pastor? Foi meu primeiro pastor. E aí ele olha para mim e ele fala assim, cara, eu acredito em tudo que o Senhor vai fazer através da sua vida. Depositou todas as fichas aonde ninguém estava depositando Foi nada. tão louco que, tipo assim, a Igreja Batista com as suas tradições, e que tá tudo bem, a gente respeita todas as igrejas aqui, a Igreja Batista com as suas tradições não aceitaria nunca uma pessoa se tornar líder de algum departamento da igreja sem que essa pessoa fosse batizada, por exemplo. E aí... Isso era muito comum. E aí eu vim do teatro, eu sou ator de teatro de formação desde pequeno, e aí eu lembro que foi muito doido, porque eu me converto no domingo, no sábado seguinte ia ter uma apresentação. Peraí, isso aí que você tá falando é importante. Isso aí que eu quero saber dos próximos fins de semana. Eu quero saber também. Acho que todo mundo quer saber, e talvez quem um novo convertido, se você puder dar um conselho, como você fez para ir largando os velhos hábitos. Perfeito. Porque são processos, sim, né? Sim. Perfeito. Depois eu volto na história do teatro, então. Cara, eu costumo dizer que você se converte no domingo, mas os contratos chegam para te cobrar na segunda-feira. Isso aí. Não tem jeito. Chegam para te cobrar e eles vão te cobrar. Tem que rasgar o contrato. E eu lembro, cara, de, tipo, acordar na segunda-feira com uma sensação estranha. Que era... Cara, o que eu fiz ontem? Porque eu entreguei meu coração. E eu sou neto de pastor. Então, apesar de não seguir, na minha cabeça tinha uma parada de que, tipo assim... Desculpa, o dia que eu fizer isso de verdade, eu preciso lidar com isso com verdade. Sim. Então, eu não posso ter levantado a mão ontem e lidar com naturalidade aqui hoje na segunda-feira.
E eu lembro que eu acordei, assim, meio assustado um pouco, sabe? Mas eu acordei com um desejo, um negócio diferente, que hoje eu sei que era o Espírito Santo já fazendo tudo fervilhar ali dentro. Mas eu acordei com um desejo, assim, no coração de que eu tinha vontade de me limpar. Acho que essa era a palavra. Eu tinha vontade de me limpar. E aí, não vem ao caso, mas eu tinha um relacionamento passado nessa época. E aí, quando eu me converto, eu falei assim, cara, eu não posso continuar tendo a vida que eu tenho. Esse é o primeiro contrato que eu preciso rasgar. É a primeira multa que eu preciso pagar e encerrar o contrato. E aí eu chamo essa menina e converso com ela, explico a situação e tal, não sei o quê. E aí eu sabia que ela não ia querer viver a mesma vida que eu, que ela não ia querer congregar e tal, porque rolou isso na conversa. E aí eu vou, encerro o relacionamento, termino o relacionamento, e aí começo a congregar. Só que, dia após dia, os contratos vinham chegando. Não é que eu me converti e no outro dia eu parei de sentir vontade de beber, ou vontade de usar droga, ou vontade de me prostituir. Não. Era dia após dia. Só que o que eu buscava fazer? Mais do que tentar não fazer, eu buscava alimentar o desejo de não fazer. Deu para entender? Eu não. Volta aí, por favor. Mais do que tentar não fazer as coisas, eu tentava alimentar o meu desejo de não fazer, que era, cara, se eu quero me limpar, mesmo querendo fazer isso aqui, eu não posso fazer. Entendeu? Então eu nutria esse desejo em mim. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Então, as coisas vinham e eu conseguia resistir, porque eu falava, sabe resistir o diabo ele fugirá de vós? Era exatamente, eu não enfrentava ele. Era meio, vou meter o pé, porque eu sei que aqui é a minha fraqueza. Então, você falou da parada do conselho? Não, então, vamos lá. Você resistia ao diabo, mas fugia do pecado. Sim. Você não resistia ao pecado. Porque acho que o problema hoje nosso, dessa geração atual, é essa. A galera tá fugindo do diabo e tentando resistir ao pecado. Sim. E ao contrário. Sim. Você resiste ao diabo e foge do pecado. Sim, e aí era meio que isso. Era, alimentava o desejo de me limpar mais a cada dia. Alimentava isso. Eu preciso me limpar. E fugia. Chegava um contrato, não. Ó o José. Não sou mais assim. Eu lembro, cara, que eu fui, assim, a gente fala para jovens, adolescentes também, eu lembro que era muito doido, porque nessa vida doida, de prostituição, de gente que fica adolescente e tal, não sei o quê, eu lembro que chegava o tempo todo. Pessoas iam chegando e falavam, mas tu não vai mais? Não quero. Não é possível. Não. Você? Não quero. Só não quero. Entendeu? Não quero. E aí isso foi acontecendo e isso foi gerando um burburinho na escola também. Que não é possível. Fulano de escola. Não. Você era famoso na escola? Cara, assim, acho que famoso é uma palavra muito forte. Eu não teria essa prepotência. Você era requisitado na escola? Não ter essa prepotência, assim, mas... Você era popular. Uma palavra mais natural, acho que era essa, assim. Era popular, as pessoas me conheciam. Até porque essa é a questão que você falou lá no início. Eu tenho muita facilidade de fazer amizade e tal. Fiz muitas amizades assim que cheguei. E aí, cara, foi muito doido, porque as coisas iam acontecendo, eu ia me alimentando e, cara, o que eu mais gostava de fazer, assim, quando eu me converti, era ler a Bíblia. Ler a Bíblia, porque tudo era muito novo. E tudo saltava aos meus olhos, assim, sabe? Eu ia lendo e tudo ia se tornando mágico e aquilo ia acontecendo. E aí eu ia descobrindo coisas novas e aí eu costumo dizer que a conversão é até o fim da vida, né? Por isso que a Bíblia diz que é conhecer a Jesus e prosseguir em conhecer. Então, buscar a paz com todos e a santificação. Eu ia todo dia ali descobrindo uma coisa nova. E aí, voltando lá onde eu ia voltar na questão do teatro, quando eu me converto, era uma parada... Outro conselho aqui, ó. Você é ouro, tá? Você é ouro. Você converteu. Você quer manter firme?
Irmão, faz tudo que tua igreja tiver. Tem culto terça, vai culto terça. Ah, tem ensaio do louvor. Tu nem canta. Vai no ensaio do louvor. Fica lá, fica no ambiente. Sabe por quê? Nossa pastora fala muito uma coisa sobre ecossistema. E o ecossistema, ele tem a capacidade de moldar as suas atitudes e as suas palavras e tudo. Então, cara, quando eu me converti, era tipo isso. Era segunda-feira, ponto de pregação. Eu ia pro ponto de pregação. Terça-feira tinha culto. Eu ia. Quarta tinha culto de doutrina. Você pegou ponto de pregação? Eu ia pro culto de doutrina. Quinta tinha ensaio. Mas eu não fazia parte do louvor, mas eu ia pro ensaio. Sexta tinha culto na congregação. Aí eu ia pro culto da congregação. Tinha libertação lá? Culto de libertação? Às vezes. E aí, sábado, sempre tinha um evento pros jovens. Eu tava no evento. Domingo era uma loucura. Porque domingo, de 10 da manhã a meio-dia, era escola bíblica dominical. De meio-dia... Não, minto. De 8 da manhã até as 10, escola bíblica dominical. De 10 a meio-dia, culto... culto mesmo, só que culto pela manhã. Acabava o culto, geralmente, no início eu ia para casa, depois eu comecei a ficar amigo da galera, já ficava na casa de alguém, almoçava, voltava 3, 4 horas para a igreja porque tinha ensaio do louvor, mas eu tava lá. E aí só saía da igreja 10, 11 da noite e ia para casa. Essa era a minha rotina quando eu me converti. Domingo a domingo. E isso me ajudou muito a afirmar, isso me ajudou muito a me libertar, porque estar próximo dessas pessoas era muito legal, porque me aproximavam de Jesus, sabe? E aí, voltando no teatro, que eu falei que é muito doido, porque o pastor Marcelo, assim, ele é um cara que... Um dos caras que mudou minha vida, assim, tem alguns ciclos de pessoas que mudaram a minha vida, e o pastor Marcelo Cotrim é um deles, que é... Eu me converto no domingo, e aí todo mundo sabia que eu era ator de teatro, e a nossa igreja, na época, tinha sido convidada para apresentar uma peça num culto jovem em outra igreja batista de outra localidade. E aí, o Diego, que hoje é pastor, e na época era líder jovens, não tinha grupo de teatro na igreja, ele que ia ser responsável de fazer a peça. E aí ele virou para mim e falou assim, ó, negão, tá contigo. E eu falei assim, como assim tá contigo? Eu me converti ontem, na segunda-feira isso. Me converti ontem, ele, não, a gente confia em você, pastor, confia em você. O pastor me conheceu no domingo. Mas ele olhou pra mim e ele viu algo dentro de mim, cara. E aí ele falou, não, o pastor falou pra gente te auxiliar e tal. E eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Que peça que eu vou fazer para uma peça para um culto jovem? Aí comecei a pesquisar. Qual foi a peça? Lifehouse. Entendeu? Uma peça que todo mundo já assistiu. Você que é crente, algum dia você já assistiu Lifehouse. É aquela... que aí tem Jesus, aí tem a menina. E aí no final os demônios todos vão em cima da menina. E Sim. Jesus, sabe? Essa. Cara, nesse dia a gente apresentou essa peça. Eu era Jesus. Nesse dia a gente apresentou essa peça. E 15 jovens se converteram. Que isso. Depois da peça. Pesca maravilhosa. 15 jovens se converteram. A igreja era dentro da reta. Era a PIB da reta. E aí, cara, o pastor Marcelo falou, cara, é isso. E aí ele foi vendo os meus frutos e os meus passos. E com 13 meses de convertido, com 3 meses de convertido, o pastor Marcelo juntou todos os líderes, fez uma reunião de líderes e falou, ó, nessa época era essa nomenclatura, né? Eu vou dar um ministério de teatro pro Mateus. E aí, tipo, qual foi o meu pensamento? De que a igreja extremamente tradicional, era uma igreja que tinha muitas pessoas mais velhas. A primeira coisa que eu pensei foi, tipo, todo mundo vai ser contra. Só que a igreja batista é um negócio engraçado, né? Primeiro se decide, e aí depois vai pra reunião, que é aquela reunião diante da igreja inteira, pós-culto de domingo. Que levanta a mão. Exatamente. A Assembleia era assim. Exatamente. Quem é a favor? Exatamente. E eu não sei se na Assembleia também era assim, mas na Batista, se uma pessoa fosse contra, já era. Não, Tinha que ser unanimidade. E aí eu fiquei sabendo que tinha tido isso na reunião de líderes, e aí ia levar, mano, pensa numa mão que suava, e nervoso, e a dor de barriga, e eu, cara, como que vai ter essa assembleia hoje, essa reunião? E, tipo, todo mundo vai falar, e imagina se eu só começar a levantar e falar, não,
não, não. E aí, para mim isso foi muito marcante também, porque além dos pastores, dos líderes e da galera mais jovem que caminhava comigo, a igreja olhou para mim e acreditou, tipo, na minha conversão, acreditou que nos frutos que eu estava apresentando. E aí o pastor fala, ó, agora o próximo tópico é, a partir de hoje a igreja vai ter um ministério de teatro e tal. E eu sei que ele ainda não é batizado, mas ele vai se batizar. E antes mesmo dele ser batizado, eu queria fundar o ministério de teatro e o líder será o Matheus Galdino. Matheus Galdino. E aí ele vai e pergunta, a fatídica pergunta, alguém tem alguma coisa contra e tal? E aí ficou um silêncio na igreja, ninguém falou nada, ninguém tinha nada contra. E aí depois, não sei se na Assembleia também é assim, depois pergunta se tem contra, pergunta se tem a favor. E ele, alguém tem alguma coisa a favor? E aí, cara, pra mim foi muito marcante, porque... Aí aquela faz... Porque foi uma festa e depois quem se levantou pra falar que era a favor foram os mais velhos. Não era a galera que Não convivia. era a tua galera. Não era a minha galera. A galera que você estava receoso Exatamente. de ser contra foi a galera que puxou a votação a favor. Foi o irmão Silvio, que era um dos diáconos da igreja, que era sogro do pastor, por exemplo. Levantou a mão e falou, não, a gente vê os frutos desse menino, a gente vê o brilho nos olhos dele e tal. E aí, cara, a partir disso aí, a minha vida muda. Por quê? Eu vou me limpando, vou melhorando, vou crescendo, vou avançando e tal. E aí, em um determinado momento, Clarissa, que já era minha amiga há 2 anos, Clarissa, tipo, era minha confidente, era amigo dela muito antes de me converter, inclusive Clarissa orou pela minha vida durante muito tempo. A gente tem um meme, né, uma zoeira de que ela orava por mim porque ela já era apaixonada por mim e ela queria casar comigo e ela não ia poder casar comigo se eu não me convertesse. Mas Clarissa começou a orar por mim, orar por mim, orar por mim. E aí eu me converto. E aí quando eu me converto, tipo, a gente já era amigo, ficou mais amigo ainda. Porque Clarissa começou a me ensinar algumas coisas também a respeito do evangelho e tal. E aí depois de um bom tempo, assim, uns bons meses convertido, aí o Moreno, que era o Lucas, que veio aqui, falou a frase, tipo, já viu como vocês se olham e tal? E aí foi a história que eu contei no episódio do Lucas. Se você quiser saber o que eu tô falando, volta no episódio Lucas Menezes, você vai saber dessa história, mas em resumo eu fui para casa e aí entendi que era ela e aí comecei a orar com ela. Deus começou a confirmar através de algumas pessoas, através de algumas coisas, e aí a gente começa a namorar e depois fica noivo e aí casa, e aí a gente nesse processo todo, nossa amizade vai estreitando mais ainda. Você era casado com a Tamiri já, eu namorava com a Cici, e aí a gente fazia troço junto todo dia, e aí vocês começaram a congregar junto com a gente, e aí todo final de semana acabava o culto, a gente ia fazer alguma coisa, e aí foi ficando mais próximo, mais próximo, mais próximo, mais próximo. Aí depois vocês foram padrinhos do nosso casamento, e depois, quando vocês tiveram filho, a gente hoje é padrinho de 2 filhos de vocês. Mas é engraçado que é quase 3, né? Porque a Tayana também ficou odiando. Enquanto não responde ela não para, então é quase 3. Mas aí a gente estreita isso tudo assim, mas esse foi como eu cheguei até aqui, e depois eu vou pra church e tal. E aí a vida da outra guinada muda de outra forma de novo. Porque, quem não sabe, eu e Clarissa, a gente tinha o planejamento de quando a gente completasse 1 ano de casada, a gente ia morar em Santa Catarina, porque a família dela, do pai de pai, é de lá. Então, esses eram os seus planos. Esses eram os meus planos. Tinha muita facilidade pra gente de ir pra lá. E aí estava muito certo de que a gente ia pra lá, mas com 8 meses de casado, aí Deus fala com a gente que era pra ir pra church, numa maneira assim, um testemunho. Vocês tinham 8 meses só de casados quando foram? Na verdade, a gente tinha 7 meses. Quando a gente completa 8 meses, a gente já tá na church. Fala aí sobre essa transição. Cara, foi um momento assim complicado na minha vida, porque nem lembro. Como o Luciano diz, a igreja não machuca ninguém, né? São as pessoas. E aí tive algumas situações conturbadas que me deixaram bem assim, acho que a palavra não é desacreditado, mas magoado, sabe? Algumas coisas me feriram. Ferido.
E aí, só que a todo momento eu falava, eu não posso simplesmente sair porque se eu sair, eu tinha muito medo para onde eu podia voltar, porque eu sabia de onde Deus tinha me tirado. E eu não podia correr o risco de voltar para esse lugar. Até porque agora não é só mais o Matheus, né? Agora o Matheus tinha tem uma Matheus família. e a Clarissa. Agora você tem uma família, né, irmão? E aí era o sacerdote. E aí... Só que nesse período foi um período muito complicado, porque... Tiago vai poder falar melhor do que eu, mas... Teve uma época que eu não queria nem ir pro culto. Você não queria, não? Você não ia. Você não ia. E às vezes. Nós assistíamos o culto, eu, Clarice e Tamires, a gente assistia o culto, acabava o culto, a gente ia pra casa dele fazer outro culto. Porque ele não participava mais do culto. Inclusive eu tenho muito a agradecer pela sua vida, pela vida da Tamires, porque... E assim, e já foi ao contrário também. Já foi ao contrário também. Eclesiastes fala que também é melhor serem dois do que um, porque se um cair, haverá quem o levante. Exato. E já teve esse momento também de eu estar fraco na fé, ou de estar vivendo uma vida totalmente de pecado. E tem coisas que eu fiz que eu nem me recordo. A Bíblia diz de espadas afiando espadas, né? Então era meio que isso. Você me discipulava um tempo, eu te discipulava outro, e aí vivendo isso. E aí foi muito doido porque eu comecei a não querer mais ir de tanto machucado e tal, e aí muitas coisas complicadas, e eu lembro que nesse período, tipo, em um mês eu ia em um culto e tal, e início de casamento, isso tudo complica ainda mais e tal. E aí eu lembro de um fatídico dia que era quando a tia ia completar 1 ano de formada, de nascida, e eu tava começando a estreitar uma amizade com o Luciano Gazen. E aí eu lembro de falar a seguinte frase com o Cícero, assim, eu falei, cara, tô fazendo amizade com o Luciano, eu preciso prestigiar o cara, pô. A igreja do cara tá fazendo 1 ano, eu preciso ir lá prestigiar o cara. E como nasceu essa amizade? Cara, a gente costuma dizer que é engraçado, porque meio que a gente meio que não sabe. O que eu acredito, mas que não é uma confirmação... Nessa época eu já fazia o boxe lá com ele? Acredito que não. Sabe como é que eu tenho essa impressão, mas eu não tenho essa certeza. Porque quando eu fazia o boxe, não tinha igreja lá ainda. Tinha, pô. Tinha não. Tinha, Thiago. Tinha nem o octógono. Ah, então você tá falando de muito antes. Pra mim, você tava falando naquela fase. Eu acho que não. Você tava falando naquela fase que eu cheguei em uma aula funcional com você. Não, então tinha. Tinha, pô. Então, tinha. Aí tinha muito igreja nessa época. Então foi nessa época que não, eu tinha. tempo. Nessa época foi quase na época que a gente foi pra lá. E aí, o que acontece? Eu acho que eu tinha o talk show, que era o Papo Cabeça. É isso. Eu acho que em algum momento, eu acho que eu pedi o número dele pra alguém, porque a intenção era levar ele no Papo Cabeça. E aí a gente começou a conversar. E aí, Luciano, eu trabalhava como subgerente de um posto de gasolina. Luciano parava para abastecer, ele fazia questão de ir lá bater na porta do escritório e vir falar comigo e falar, meu filho. É diferente, e tal. E Drica falava, o menino tá trabalhando. Ele fala, não quero saber, ele é meu filho, eu quero ir lá falar com ele. E vinha, me dava um beijo, só me dava um beijo, um abraço e ia embora. E aí foi estreitando, falei, preciso ir lá na igreja dele, aniversário e tal. E aí era sexta, sábado, domingo, e aí na sexta, eu lembro que a gente foi pro Rio. Ainda era igrejinha? Não, igreja média já. Eu cheguei na igrejinha nesse tempo que eu tava machucado, mas só para visitar. Já era igreja média. E aí na sexta-feira a gente foi pro Rio, eu e Clarissa, resolveu alguma coisa, que eu não lembro o que era. No sábado, eu falei, eu vou no sábado. Só que eu tinha esquecido que eu tinha prometido pra Clarissa que no sábado eu ia levar ela pra jantar. E aí, pra quem é casado sabe que você prometeu que você vai levar tua mulher pra jantar, irmão. É feriado nacional. Não cumpre não, pra ver se tu não arruma a terceira guerra mundial. Tu não pode de forma nenhuma não fazer. E aí, levei ela pra jantar, e aí acabou que não deu pra ir. Quando chegou no domingo de manhã, cara, alguma coisa queimava muito forte dentro de mim que eu precisava no culto da igreja do Luciano. Era isso que eu sentia dentro do meu coração, assim. Só que eu fiquei falando, cara, como é que eu vou falar pra Cissa que eu vou na igreja do Luciano? Eu não tô indo nos cultos da minha igreja. Como é que eu vou falar pra ela que eu vou na igreja do Luciano? Eu sei que a frase que ela vai me falar
E que realmente foi a frase que ela me falou. Quando eu virei pra ela, eu falei assim, pô, cara, queria muito na igreja do Luciano Tem hoje. culto na sua igreja hoje. Tu não tá indo na sua igreja, tu vai na igreja dos outros. Aí eu falei, então tá bom. Aí brigou comigo assim, era uma época que a gente tinha uma outra visão, uma outra cabeça. A gente meio que discutiu assim de forma leve. E aí ficamos meio que bicudos um com o outro. A minha sogra me chama pra almoçar. Eu vou almoçar na casa da minha sogra bicudo. E aí, tipo, acabou o almoço, voltei pra casa. Aí tinha jogo do Vasco nesse dia. Aí o Vasco perdeu. Aí não, eu nem lembro quanto foi o resultado do jogo nesse dia, mas aí comecei a assistir o jogo assim, e aí eu tinha meio que abandonado tudo da outra igreja, mas Clarissa continuava com os encargos dela e tal. Ativa. E aí tinha ensaio do louvor, que se eu não me engano era 5, era 6. E aí ela entrou pro quarto e foi se arrumar, e eu tava assistindo o jogo e tal, e foi passando. Até que ela se arruma e ela vem. E aí, quando ela chega, ela vem com a chave da nossa moto, assim, e fala assim, toma aqui a chave da moto. Me leva pro ensaio, porque você vai ficar com a moto que você precisa na igreja do Luciano hoje. Falei, agora quem não vai sou eu, pô. Você já viu uma mulher falar assim, vai? Você fez isso? Vai. Eu falei, agora quem não vai sou eu, não vou. Não vou. Ah, não, tu vai, eu vou, não vai, tu vai, não vai. No final ela me convenceu. Aí levei ela pro ensaio, voltei com a moto, depois fui pro culto. E aí, cara, eu lembro de falar uma frase pra Deus assim, que era, Deus, hoje eu preciso que seja eu e você. E eu já conhecia as pessoas na church. Só que nesse dia eu chego pro culto e ninguém que me conhecia me viu. Na church você sabe que a gente tem a cultura do abraço, de receber as pessoas. Eu passei pela recepção e ninguém me viu. Eu cheguei no meu lugar e ninguém me viu. E aí eu sentei numa cadeira atrás da pilastra do antigo altar. E aí, cara, o culto inteiro falava comigo. E eu, assim, mal, porque tava mal das pernas. O culto inteiro falava comigo, E aí eu lembro de Deus falar para mim assim, esse aqui é o seu lugar. Aqui é onde eu vou fazer em você e através de você. E aqui eu vou cumprir todas as promessas que tem a seu respeito desde que você estava na barriga da sua mãe. E aí eu lembro de ouvir isso e aí é a parte engraçada, porque Cissa falava uma coisa engraçada que hoje os pastores ficam rindo dela, que é tipo, ah, cara, eu não quero ir pra igreja do Luciano, não. Eu vou pra qualquer igreja de Papucaia, mas pra lá eu não vou, não. E aí eu lembro porque era tudo muito novo, tipo, a church era a primeira igreja parede preta de Papucaia, de Cachoeira de Macacu, e aí era tudo muito novo, e Cissa é uma cristã muito tradicional desde criança, falava isso, e aí eu virei pro Espírito Santo e falei, cara, eu não vou falar nada com ela, não. Esse aqui é o nosso lugar, esse aqui é onde o Senhor vai fazer tudo. Fala você com ela, não vou falar, não. Voltei pro culto, voltei pra casa do culto, não falei nada pra ela, falei que o culto só tinha sido bom e tal. E aí vou trabalhar na segunda-feira, e aí entro no ônibus, já como esse meu estilo, então, tipo, estereoticamente as pessoas não olham pra mim e falam assim, ah, cristão. A pessoa me conhecer, ela vai saber que sou, mas visualmente não. E aí eu lembro, cara, de estar sentado no último banco, assim, do ônibus pra ir trabalhar. Eis que te digo assim. E aí entrou um irmão de terno e gravata. Ele já passou pela roleta, assim, com o dedo Já te apontado. procurando, já. Já passou Profeta. Já passou pela roleta com o dedo apontado pra trás. E aí ele veio lá da frente falando, o irmão é crente, né? Eu falei, sou. Pentecostal. Aí ele, Deus estava vendo tudo que você estava passando. Dentro do ônibus? Dentro do ônibus. Pra todo mundo pra ouvir? todo mundo ouvir. Mas ele estava com você. E tudo aquilo que ele te disse, Rapaz. há um mês atrás, é essa promessa aí que ele está te dando. Porque eu não contei, mas um mês antes disso tudo acontecer, teve um culto de homens que a gente, na nossa antiga igreja... Eu estava? Eu não lembro. A gente teve um culto de homens que havia uma galera de Caxias. E os caras iam fazer tudo. Louvor, ofertório, palavras, iam fazer tudo. E aí Cissa me convenceu de ir, porque eu não queria ir, mas fui, sentei no último... Tem um negócio com o último banco. Sentei no último banco, e aí culto rolando e tal. Eu lembro que o cara foi pregar. Aí o cara abriu a Bíblia assim no púlpito.
E aí ele... Tô falando pra caramba, né? E ele abriu a Bíblia assim, e ele... Vamos abrir em tal lugar, não lembro mais onde. Vamos abrir em tal lugar. E ele abriu assim, ele pegou o microfone, parou e ficou. Ele vocês acham que eu vim aqui para pregar para vocês hoje? Mas eu não vim aqui para pregar. Há um mês atrás, quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar nesse evento de hoje, quando eu abri a Bíblia para estudar uma mensagem para Deus falar comigo, Deus falou comigo assim: você não está indo lá para trazer uma mensagem para o coletivo. Você está indo lá para levar uma mensagem no pessoal. E ele falando isso com a Bíblia aberta. Aí ele desce, vai pro último banco, com o microfone na mão, fala olhando dentro do meu olho, igual eu tô olhando para tu assim, ele fala assim, ó: porque assim diz o Senhor. Porque até aqui era o propósito de Deus você estar nesse lugar. Mas a partir de hoje, essa roupa não te cabe mais. Tem que ser muito um homem de Deus pra falar isso na igreja, que o cara congrega, que o lugar dele não é mais ali. Portanto, o Senhor está te dando a habilitação para ir, porque Ele vai te dar novas vestes. Voltou, subiu, abriu suas Bíblias, e aí eu desabei, mas isso foi um mês antes. E aí, o irmão no ônibus, aquela palavra de um mês atrás, o Senhor era isso, isso e isso, e o Senhor diz que tudo aquilo que Ele falou para você ontem era uma verdade. Quando eu entrei no ônibus, Deus falou: confirma com Ele que o que eu falei com Ele ontem era uma verdade. Aquela igreja é o seu lugar. Ali é onde Ele vai realizar todas as promessas que Ele tem a seu respeito. E, para te confirmar, Deus falou contigo ontem que nesse lugar Ele vai te usar no seu maior dom. O cara nunca tinha me visto na vida. Ele falou: seu maior dom não é pregar, seu maior dom não é cantar, seu maior dom não é atuar. Seu maior dom é amar as pessoas. E esse lugar é conhecido por amor e serviço. Eu falei: não é possível. Ele falou com essas palavras? Com essas palavras. Esse lugar é conhecido por amor e serviço. E eu só chorava, irmão. Eu cheguei no trabalho com a cara inchada de chorar. E aí, trabalhei o dia inteiro, voltei para casa. Tava sem luz lá em casa. Sabe quando corta a luz, tipo, no dia para fazer alguma manutenção e eles avisam antes? Tava sem luz e a gente ia dormir na casa da Clara, porque tava sem luz, minha cunhada. E aí, eu cheguei em casa, assim, quando eu entrei na porta de casa, a Clarissa tava me esperando já na cozinha, assim, olhando para mim e falou assim: a gente precisa conversar. Eu falei: ai, eu sabia que ia dar problema. Precisamos mesmo. Eu sabia que ela ia falar que não era pra eu ter ido no culto ontem e tal, não sei o que, lá. Aí eu falei assim: só posso tomar um banho primeiro? Ela: pode. Só lembra que tá sem água, tá sem luz, o banho vai ser gelado. Falei: não, beleza. Tá doido pra correr da conversa. Aí entrei no banho, tomei o banho e tal, não sei o que. Quando eu voltei, demorado que você já tomou na vida. Quando eu voltei, ela olhou pra mim e falou assim: e é sobre igreja? Eu falei: eu sabia. Aí ela falou: senta aqui. Eu falei: tá bom. Aí ela tava de folga nesse dia, na segunda-feira. Aí, acho que ela trabalhava contigo nessa época, na loja. Aí ela tava de folga na segunda-feira, Isso mesmo. Aí ela falou comigo assim: eu tô o dia inteiro em casa e eu não consigo parar de ouvir o Espírito Santo falando pra mim que o nosso lugar é na igreja do Luciano. Que lá é onde Deus vai realizar todas as promessas que Ele tem a nosso respeito e que lá... Ela falou a mesma coisa que Deus tinha falado com você. Coisa. Sem saber, você não contou pra ela. Não tinha contado nada, absolutamente nada. E aí a gente começou a conversar, e aí eu chorei, contei pra ela tudo que tinha acontecido e tal. Eu fui no domingo, Deus falou comigo. Na segunda-feira Ele confirmou no ônibus. Clarissa me falou isso. Na terça-feira a gente já foi conversar com nossos antigos pastores. Pedimos a Ele a liberação para eles nos abençoar e tal. Eles nos abençoaram. Quando foi na quarta-feira, a gente fez o gabinete com o Luciano. Cara, o gabinete era do tamanho dessa mesa aqui. Cabia o Luciano sentado onde está a televisão. Acho que era até menor que essa mesa. Cabia uma mesinha assim e cabiam 2 cadeiras aqui, foi onde a gente sentou. Pequenos começos. Não despreze, né, irmão? E aí a gente sentou, e aí eu lembro da gente sentar com uma cara meio de assustado, assim. Que a gente não falou pra ele o que a gente queria fazer. A gente falou que queria um gabinete. E Luciano sempre foi o cara que recebe muita gente, que aconselha muita gente. Ele já sabia, porque a cidade é pequena, já sabia quem a gente era e tal. Já tinha estreitado uma amizade. E aí eu sentei, a gente sentou assim. E nessa época,
a church massivamente, tipo, 95% da church era de pessoas que tinham se convertido na church. Não tinha um hábito de pessoas transicionarem de outras igrejas para lá. O pastor nem gostava muito disso, porque parecia que ele estava pescando no aquário dos outros, e ele não gostava dessa visão sobre ele. Então era muito, quase que burocrático, pessoas mudarem de igreja e irem para a church. E aí a gente sentou assim no gabinete, aí o pastor falou assim, vamos orar. E aí a gente orou e tal, aí ele falou assim, agora pode me falar o que é que vocês vieram falar comigo. Aí eu, então, pastor. Quando eu falei, então, pastor, ele falou, não precisa terminar, não. Eu sei o que é que você veio falar comigo. Há um mês atrás, Deus falou comigo que você ia caminhar comigo. Você e Cício. Há um mês atrás. Ele já tinha me falado... A mesma data, um mês. Ele já tinha me falado que você ia caminhar comigo e vai ser bênção e tal, não sei o quê. E aí começou a liberar um monte de palavra pra gente. E aí virou pra Clarissa. A Clarissa meio machucada com essa situação toda. E aí olhou pra Clarissa e falou assim, Deus vai te curar de coisas, tá? Eu sei que algumas coisas te feriram e hoje você tem dificuldade até de abraçar as pessoas. Mas aqui nesse lugar é o lugar do abraço. Então Deus vai te curar isso e você vai se tornar a pessoa que abraça, não a pessoa que recebe os abraços. E aí eu lembro de Cissa chorar pra caramba, assim. E aí eu lembro o pastor liberar muitas palavras pra gente, palavras que estão se cumprindo até hoje, inclusive. E aí mudou tudo, e a vida mudou toda e tal. E aí a gente tá vivendo isso aí e foi assim que o evangelho muda e a minha vida e a gente vive todas essas coisas. Mas tem alguns pontos ainda que a gente já tá... Esse episódio, gente, para vocês que não sabem, vai ser um episódio mais curto. Se vocês gostarem, a gente traz outros episódios, só eu e o Thiago, para contar mais histórias. Mas tem uma história pontual do Thiago que eu acho que é uma história muito forte, que eu queria que ele falasse, mesmo que fosse, se ele quiser falar de forma superficial, que a gente já viveu muitas coisas juntos, coisas boas, coisas ruins e tal. Mas você já falou disso em outros podcasts, outros episódios do nosso podcast, mas eu queria que você falasse assim, como foi a situação de quando Deus te deu... Eu ouvi você falar isso, essa frase, isso mexeu muito comigo, que é, você ora por algo, você planta semente, mas no tempo da colheita você não colhe. E aí eu lembro da gente viver toda essa situação. E aí eu vou falar um pouco de mim por fora, que estava vendo de fora essa situação acontecendo. E depois eu queria que você falasse, porque para mim isso mostrou muito uma fidelidade de vocês, tanto sua quanto da Tamires, com Deus. Não só uma fidelidade de Deus com vocês, mas uma fidelidade de vocês com Deus. Eu queria que você falasse desse ponto, que foi quando... Infelizmente, vocês tiveram a primeira filha de vocês, mas por causa de uma questão, ela infelizmente acabou falecendo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação, dessa história, o que você quisesse falar sobre isso. Para quem não sabe, a nossa primeira filha, a Tayla, né, ela nasceu dia 6 de outubro de 2019 e faleceu no dia 8 de outubro de 2019. E a gente já vinha tentando engravidar há algum tempo e não conseguia. Em 2019, fomos presenteados com a vida da Tayla. Só que Deus recolheu a Tayla. E, naturalmente falando, assim, foi exatamente essa frase que eu falei. É complicado você plantar, irmão, né? Só que quem já plantou, quem já se dedicou em algo sabe o que é isso. Você plantar e não colher, pô. Você arrumar um quarto inteiro, você decorar o quarto, você montar enxoval, né? A mulher fica ali na gestação 9 meses. Eu lembro de uma frase da Tamires, logo que nós chegamos do hospital após o luto da Tayla, a Tamires falou assim, agora eu vou dar mamar para quem? Porque ela estava pronta para amamentar, mas eu não tinha mais a quem amamentar. Mas eu vejo a fidelidade de Deus, assim, em todo o processo, sabe? A palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor quando ele entrega a Cristo para morrer em nosso favor, quando nós ainda andávamos no pecado. E eu
eu costumo dizer também que Deus ele pode fazer de várias formas. Deus ele pode fazer de várias formas, inclusive da forma que ele fez. Porque se a gente for entrar num diálogo com Deus de, pô, mas por que então deixou eu engravidar? Aí Deus responde. Um exemplo, tá? Aí Deus responde. Aí você, tá. Aí você faz outra pergunta na resposta. Então, é um diálogo sem fim. Então, eu não tenho esse hábito de questionar. É óbvio que a gente se entristece, que eu sinto falta da minha filha, Tamires também, né? Você que perdeu alguém também, com certeza sente falta desse ente querido que se foi. Mas Deus ele tem o controle da situação. Ele não perde. Era isso aí que eu ia te perguntar, assim, para você até dar um conselho para quem pode estar passando por uma situação dessa, porque eu vivi uma situação parecida, mas não foi exatamente porque você viveu o ciclo inteiro, né? Você e a Tamires viveram tudo, inclusive você falou do quarto, da gestação toda. Nós também tivemos uma gestação interrompida, mas foi bem no início. Mas eu queria que você desse um conselho assim para quem está nos vendo, nos assistindo, então, que é tipo como passar por uma situação dessa e continuar olhando para Cristo de forma fiel. Então, conselho, assim, eu não sou dono da verdade e eu sei que cada pessoa reage, digere o luto de formas diferentes. Umas levam mais tempo, outras de menos tempo. Eu acho que o principal é o que você colocou a palavra correta, conselho. Eu acho que só quem pode dar conselho é o especialista. Quem é o especialista? É quem viveu, é quem venceu aquilo ali. Sim. Opinião, qualquer um pode dar. Exemplo. Eu imagino a dor que você está sentindo. Sem ter passado, não tem como. Tem nem como. Você mensurar a dor do que você não viveu. Pô. Sim. Então, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que a galera que perdeu filho, assim, você... É difícil falar, mas cada um tem um tempo de luto. Cada um leva um tempo. Eu acho que é se apegar a Cristo, mas... Você tem que buscar o que você falou aí. Vai pra igreja e tudo que tiver, você vai. Casado, filho... se juntar mais, cônjuge, estar mais tempo junto, viver o luto. Isso é importante também. Você tem que viver. Tá com vontade, tem que ser forte nada. Você tem que viver aquilo ali. Pô. É a estação, a gente falou de Eclesiastes. Exatamente. O choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então, assim, você vai viver. Eu não sei quanto tempo vai durar o luto de João, de Maria. Eu sei que vai acabar. Você tem que viver aquilo ali, aquele momento. É importante. E uma hora vai cicatrizar a ferida. Porque o luto é isso, é uma cicatriz, né? Para quem perdeu alguém hoje, não é cicatriz, é ferida. Sim. Talvez para quem perdeu uma semana, permanece ferida, um mês, ferida. Mas com o tempo... começa a cicatrizar. É o quê? Cicatriz. Eu tenho várias, né? De futebol, que caí, enfim. Eu lembro aonde machuquei, eu lembro o dia, eu lembro como foi. Não dói mais. Cicatriz. Não tô falando do luto, que o luto não dói. Não é isso que eu tô falando. Tô falando de cicatriz, fazendo analogia. Cicatriz. Então, eu acho que é muito isso, Matheus. A pessoa se apegar a Deus... Esse negócio, tem que ser forte, você não pode chorar. Não, chora, vive teu momento e esse momento vai passar. E se fortalecer com o seu cônjuge, palavra de Deus, de Bíblia, procurar conselho de quem já viveu o que você está vivendo, é importante também. Porque a estrada que você está passando, alguém já passou. Sim. Então a galera, quem já passou, conhece o caminho. Sim. Vai poder te ajudar. Sim, perfeito. É muito doido, porque é literalmente isso. A vida ela é cíclica, né? E é o que você falou. Deus ele tem prazer nisso. Esses dias eu postei até uma frase que era isso, assim. Alguém vai viver a unção que foi extraída da sua dor. Entendeu?
Alguém vai usufruir daquilo ali, alguém vai... Eu lembro que quando eu perdi a Tayla, que eu postei no Instagram, foi o seguinte: a tua ferida vai curar alguém. Sim, A tua cicatriz, né, vai curar alguém. sim, Aí, na Bíblia, Jesus morreu, terceiro dia ressuscitou, aparece pros discípulos, Tomé não cria, e Jesus, ó, toca aqui na minha ferida. encosta aqui, pô, Toca vê. aqui, ó. Naquele momento, a incredulidade de Tomé é curada. Pô. E vou te falar, eu costumo dizer que talvez até outros tinham a mesma incredulidade, mas Tomé foi o único ousado a ponto de falar. Talvez. Eu acredito muito nisso. Mas, não querendo terminar num clima mais triste, assim, não era essa a intenção era trazer realmente uma palavra de Deus para uma pessoa que está vivendo essa situação. Mas, antes de qualquer coisa, como eu já falei para vocês, tá do meio, voltou para mim, obrigado. Como eu estava falando para vocês, esse é um episódio de retorno, a gente queria muito fazer esse episódio, mas se vocês, cara, a gente gostou, foi muito maneiro, foi dinâmico, foi divertido, a gente volta para trazer outras histórias, mas ainda não acabou, tá acabando, mas não acabou ainda, mas antes de acabar, a gente vai para o nosso quadro de sempre, uma palavra por uma palavra. Então, eu vou fazer algumas perguntas para o Thiago vai fazer algumas perguntas para mim. Eu queria perguntar primeiro para você, David, se você quiser deixar na geral, porque agora eu preciso olhar para ele e aí vai pegar a reação dos dois. Eu queria começar te perguntando o que é o evangelho para você. Poder de Deus. Tem uma palavra que eu fiquei pensando se eu te perguntaria, Pode perguntar o que você quiser. mas eu queria te perguntar o que as propostas são para você. Assim. Quais propostas? Assim, é porque quem tem muito propósito tem muitas propostas. E eu te conhecendo, eu sei o que o mundo já tentou te oferecer. Então, hoje, o Thiago tendo a maturidade que o Thiago tem, eu queria entender o que a palavra propostas vem para você. Assim. Desafio. É desafiador. Porque é o que você falou. Inclusive, eu chego na igreja depois de eu receber essa palavra aí sobre isso que você está falando. Acho que eu nem comentei isso com você, não lembro. Acho que não. Mas é exatamente isso aí. A gente recebe muitas propostas. Então, é desafiador você não aceitar as propostas e se mover pelos propósitos. Perfeito. A próxima palavra é família. Família, alicerce. Propósito. Propósito. Propósito é missão. Tamires. Tudo. Seus filhos. Porque falar é muita criança. Vou falar um por um. Vai acabar o podcast. Meus filhos, herança do Senhor. E agora eu queria que você deixasse uma palavra aí pra gente. Uma palavra. Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se viu nem se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você está esperando no Senhor, pode ter certeza que a sua hora vai chegar. Deus não erra o endereço. Você lembra da passagem lá de quando Samuel vai à casa de Jessé ungir um rei em Israel? A Bíblia diz que Samuel, ele estava se movimentando pelo que ele estava vendo, pela aparência, né? Estava se guiando pela aparência, né? Mas Deus não erra o endereço. Deus não erra o endereço. Então Deus falou para Samuel, ó, não atente para a aparência, porque eu vejo o coração. Então talvez você ache assim, pô, não chegou minha vez. Não tá chegando a minha vez. Não vai chegar a minha vez. É sempre na minha vez. É na trave. Pô, já foi na casa do vizinho da direita.
na casa do vizinho da esquerda aconteceu e não chega na minha casa. Vai chegar a tua vida. Amém. Então é isso. É só confiar e crer no Senhor. Amém. Agora, uma palavra por uma palavra, tá com o Tiago. Uma palavra por uma palavra com o Mateus. Church fora da grade. Rapaz, forte é assim. Destino, eu acho. Destino. Luciano Gazen. Mentor, aí é um monte de palavra. Mentor, discipulador, mestre, pastor e pai. Igreja. Igreja, eu acho que é missão. Missão. Cissa. Aí é a dona de tudo. É que eu costumo dizer que é muito doido porque Deus sabe os propósitos dele. Ele sabe o porquê que eu tô com Cissa. Cissa me aproxima de Deus. Cissa me faz uma pessoa melhor. Cissa... Eu falo que ela é a dona de tudo porque ela é quase dona de mim, dona da minha vida, dona das minhas coisas, dona de tudo. Porque ela é, cara, Cissa é diferente, Cissa é especial e é uma das... Lembra que eu falei que algumas pessoas tiveram o poder de mudar a minha vida? Cissa é uma dessas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que eu sou uma pessoa melhor todos os dias por estar com ela. Eu sou um filho melhor, um servo melhor. Eu busco ser um filho melhor para Deus, um servo melhor para a igreja por conta dela. Então, Cissa é a dona de tudo. Sua saudosa avó. Aí, cara, essa é... Acho que talvez a palavra que resuma minha avó é herança. Acredito que é herança. Porque muitas pessoas... É difícil falar da minha avó sem me emocionar, porque minha avó era diferente. E assim, a minha avó era eu mulher, tipo, não tinha uma pessoa que não gostava da minha avó. A avó era ela era uma pessoa apaixonante, sabe? Acho que muitas pessoas, quando outras morrem, pessoas familiares, acho que o que pode dar um pouquinho de afago para essas pessoas em algum determinado momento, às vezes é a herança. Sabe? Que hoje eu estou usufruindo daquilo que meu pai construiu, ou daquilo que minha mãe construiu, daquilo que meu avô construiu. E aquilo dá um afago para a pessoa. Tipo, essa pessoa construiu coisas para que hoje eu tivesse uma vida melhor, uma vida mais tranquila. Mas minha avó não me deixou dinheiro, minha avó não me deixou bens, minha avó não me deixou... Deixou legado. O que ela me deixou foi o céu. Entendeu? Então acho que a palavra que resume minha avó é a herança, porque... A herança que ela me deixou foi a salvação. Amém. E a última, Jesus. Cara, Jesus é alguém que olhou pra mim dentro de tudo aquele cara que hoje as pessoas não conseguem nem mais enxergar, graças a Deus. Foi o cara que olhou pra mim antes de todo mundo, antes do pastor Marcelo, antes do Diego. Olhou pra mim e falou assim, mesmo do jeito que ele tá, eu quero ele. Amém. Agora, deixa uma palavra aí pra nós. Acho que a palavra eu não vou citar um versículo, não. Como você falou de Jesus, você falou da minha avó, acho que a palavra que eu vou deixar para as pessoas é... Não queira se limpar para conhecê-lo. O conheça para que ele venha te limpar. Entendeu? Acho que a palavra é essa. Muitas vezes a gente espera muitas coisas acontecerem. Eu preciso parar de fazer tal coisa para me aproximar de Deus, me aproximar de Jesus. Eu preciso parar com os meus vícios para entregar o coração. Eu sou o cara que acredita que o cara pode ter fumado um cigarro antes de entrar na porta da igreja e naquele dia ser o dia que Jesus vai pegar ele, e ele vai entregar o coração e ele vai seguir e ele vai mudar a vida dele, porque comigo foi praticamente assim. Então, não queira se limpar para encontrar Jesus. Encontre Jesus para que ele te limpe. E é isso. Essa é a minha palavra. Tamo junto. Voltamos de verdade. Então, vou falar na geral. Você que esteve com a gente até aqui, se você gostou desse papo, faz o quê? Dá aquele like.
Se você não gostou, Curte também só de raiva. ou para dar aquela moral pro amigo de vocês, entendeu? Então, você que gosta desse papo, deixe seu like, se inscreve nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho das notificações. Ah, Galdino, por que eu preciso acionar o sininho das notificações? Porque às vezes o YouTube não vai te notificar do vídeo novo. Às vezes ele não pode te notificar desse aqui e você já é inscrito do canal. Então, se você ativar o sininho das notificações, todas as vezes que tiver um episódio novo aqui no podcast, ou todas as vezes que tiver um vídeo do quadro lá, aquele que você já sabe, o Fé, Café, Cafuné, um testemunho compartilhado, o YouTube vai te notificar e você de primeira vai assistir esse vídeo. É um prazer enorme estar de volta. Nós estamos de casa nova, estamos muito felizes, fomos muito felizes na casa antiga, somos muito gratos também pela casa antiga. Nós estamos de casa nova, parceria nova. Tenho certeza que vai ser um ciclo muito feliz para a gente aqui. Vai ser um ciclo onde a gente vai ser muito abençoado e a gente vai poder abençoar também. Então a gente está muito feliz porque a gente está há bastante tempo. Vocês estavam cobrando a gente porque a gente estava bastante tempo sem produzir conteúdos. Então vai vir assim muita coisa legal. Vai vir muita gente bacana aqui. Já estamos conversando com muita gente legal. Então, eu espero... Fala aí, 2 convidados. Querido. 2 convidados? Só dois. Só dois. Vamos trazer o pastor Jason, da Novos Começos, Friburgo. O cara, assim, brabíssimo. Congregou com o Tiago. Foi pastor do Tiago. Sim, o cara... Pensa num cara que é um amor de pessoa, mas é um cara incrível em Deus, assim... Com a palavra muito, muito, muito cirúrgica. Um cara que canta pra caramba também. Já vi uns vídeos dele cantando aí. O cara diferenciado. E o outro, assim, um cara que se tornou meu amigo. Eu falo até com o Thiago, que é até engraçado. Que ele, assim, olhou pra mim e veio aqui na igreja um dia. Ele olhou pra mim e ele gostou de mim, cara. Ele virou meu amigo, assim, a gente troca ideia de vez em quando no Instagram. Às vezes ele posta uns vídeos de comida, eu posto vídeo de comida. A gente tá sempre um interagindo com o outro. Que é o Geiser Maia, que é um cara, assim, absurdo, incrível. Um cara muito gente boa. Que vai vir também, vai contar as histórias dele. Tem um testemunho muito forte também. Inclusive, aniversário da Church Fora da Grade. Deixa eu pegar a cola para eu não esquecer. 19, 20, 21? De junho. Acredito que é isso, né? Se eu não estiver errado. Então... Pode acreditar. 19, 20 e 21 de junho. Aniversário de 9 anos da Church Fora da Grade. Pastor Reginaldo Ribeiro. Geiser Maia. Luciano Gazen, Drica Gazen. Convidados especiais. Então, o Geiser também é outro. E tem mais uma galera que vai vir aí. Tem muita coisa boa vindo por aí. Então, a gente agradece mais uma vez vocês estarem aqui. E, assim, tem alguma coisa para você falar? Só agradecer. Muito obrigado, tá? A vocês que estavam desejando que nós voltássemos. Voltamos. Estamos muito felizes com esta nova estação. É isso. Então, joga na geral, David. Você que gostou desse papo, até a próxima e... Vem pra mesa.